Hoje você está aqui porque o céu decidiu agir na sua vida. A sua casa tem sido alvo de muitas batalhas espirituais, ataques que não se explicam com palavras, situações que se repetem e trazem desgaste, desânimo e sensação de peso dentro do próprio lar. Mas essa oração chegou até você porque os três grandes arcanjos de Deus, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo, sabem que hoje algo precisa mudar. Eles foram enviados por Deus em momentos cruciais da história da salvação e hoje estão aqui para entrar em batalha por você, pela sua casa e por tudo o que é seu. Você está no canal Jornada da Fé, onde todos os dias rezamos com confiança, pedindo a poderosa intercessão dos arcanjos e dos santos para situações reais, urgentes e impossíveis. São Miguel Arcanjo, defensor poderoso contra os espíritos do mal, vem hoje com tua espada purificar, libertar e proteger este lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da graça, vem trazer uma palavra de vida sobre este ambiente. São Rafael Arcanjo, médico divino, vem curar a atmosfera desta casa e restaurar a paz que foi roubada. Hoje não é mais um dia qualquer. Hoje é o dia em que sua casa será selada com a proteção dos arcanjos de Deus. Senhor Deus Altíssimo, Criador de tudo o que existe, consagramos hoje esta casa ao teu poder e à tua misericórdia. Apresentamos cada cômodo, cada parede, cada canto desta morada e declaramos que ela pertence ao Senhor. Nenhuma força do mal tem autoridade sobre este lar. Nenhum espírito de contenda, divisão, doença, escassez ou perturbação pode permanecer aqui. Nós clamamos agora a presença de São Miguel Arcanjo, chefe da milícia celeste, para que tome posição neste ambiente com seus anjos. São Miguel Arcanjo, entra nesta casa com tua espada desembainhada. Visita a entrada principal, sela as janelas, purifica os quartos, restaura a sala, protege a cozinha, cobre o quintal. Onde houver qualquer objeto consagrado ao mal, que ele seja iluminado agora. Onde houver peso espiritual, que seja dissipado. Onde houver rastro de inveja, de maldição, de feitiço, que tua presença enviada por Deus destrua tudo pelo poder do Altíssimo. Se alguma porta foi aberta espiritualmente por palavras ditas em momentos de raiva, por discussões que feriram, por práticas que desagradam a Deus, pedimos hoje que tudo seja cancelado. Que o sangue de Jesus purifique este lar. Que nenhuma presença maligna permaneça. Que esta casa se torne um território consagrado, onde os anjos circulam com liberdade, onde o nome de Deus é exaltado, onde reina a paz, a harmonia e o amor. São Gabriel Arcanjo, proclamador das promessas de Deus, entra neste lar e anuncia um tempo novo. Anuncia que a opressão acabou. Anuncia que as trevas foram dissipadas. Anuncia que a graça está chegando. Fala ao coração de quem mora aqui e leva embora todo o espírito de confusão, toda tristeza inexplicável, todo o clima pesado. Que tuas palavras anunciem a vitória de Deus sobre esta casa. Que cada morador seja alcançado por uma presença divina que transforma, renova e ilumina. São Rafael Arcanjo, instrumento da cura de Deus, entra com teu bálsamo sagrado. Cura este lar das marcas invisíveis que as discussões deixaram. Cura a energia espiritual que foi machucada por palavras duras, por mágoas acumuladas, por tensões que não foram resolvidas. Onde houver dor emocional entre os moradores, onde houver ressentimento, onde houver afastamento, que tua presença restaure os vínculos. Que este lar volte a ser lugar de refúgio e não de guerra, lugar de bênção e não de cansaço. Senhor, que os teus três arcanjos façam agora uma muralha espiritual em torno desta morada. Que todos os que entrarem aqui sintam a tua paz. Que quem tentar trazer inveja, divisão ou maldição seja impedido pela presença dos teus santos arcanjos. Que a bênção esteja sobre a entrada e a saída. Que este lar seja lugar de descanso para o corpo e para a alma. Que a proteção seja permanente. Que todo ruído espiritual cesse. Que toda perturbação acabe. Que toda visita do mal seja rejeitada antes mesmo de entrar. São Miguel Arcanjo, levanta-te em defesa deste lar.
Que teu nome seja proclamado em cada canto. Que tua espada esteja sobre este telhado. Que tua luz afaste qualquer treva. São Gabriel Arcanjo, fala ao coração desta casa que ela pertence a Deus. Que a tua mensagem de esperança penetre nas paredes, nos móveis, nos pensamentos de quem vive aqui. São Rafael Arcanjo, cura esta casa de toda a consequência espiritual do passado. Cura tudo que ainda machuca, que ainda pesa, que ainda impede a alegria de habitar plenamente aqui. Hoje, esta oração sobe aos céus com fé, e a resposta já está sendo enviada com poder. Os arcanjos de Deus estão agindo. Esta casa não será mais a mesma. Os ambientes espirituais estão sendo purificados. Os pesos invisíveis estão sendo arrancados. A presença do mal está sendo expulsa. Porque o Deus de Israel, que envia seus arcanjos em missão, determinou que hoje esta casa seria transformada e protegida com autoridade. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha casa com tua espada e expulsa todo o mal. São Rafael Arcanjo, servo fiel de Deus, médico do Altíssimo, nós te pedimos que hoje tu entres com tua missão sagrada, onde há dor física, enfermidade persistente, limitações no corpo e sofrimento oculto na alma. Que cada pessoa que reza agora seja visitada por tua presença curadora, aquela que vem do trono do Senhor. Que a tua luz toque o que está inflamado, o que está fragilizado, o que já não responde aos tratamentos, o que a ciência não consegue explicar. Hoje colocamos diante de ti o corpo e a alma de cada filho e filha de Deus que pede por saúde, por alívio, por força, por cura completa. Senhor Deus, nada escapa ao teu olhar. Tu vês quem sofre calado. Tu conheces os exames que vieram com resultados difíceis, as dores que se intensificam com o tempo, os diagnósticos que preocupam, os médicos que disseram não há mais o que fazer. Mas tua palavra é vida, é esperança, é restauração. E hoje, pelo poder que entregaste a São Rafael Arcanjo, suplicamos que o milagre da cura comece a acontecer, que os pulmões voltem a funcionar normalmente, que o coração volte a bater com força e ritmo correto, que os órgãos afetados por doenças sejam agora restaurados, que as células recebam nova vida, que os ossos enrijecidos pelo tempo sejam fortalecidos, que a dor cesse, que o sangue se purifique, que a pele se regenere, que os sistemas do corpo voltem ao equilíbrio. São Rafael Arcanjo, tu que acompanhaste Tobias em sua caminhada, livrando-o dos perigos e devolvendo a visão a seu pai, visita agora os que estão acamados, os que não têm forças para se levantar, os que vivem de remédios, os que já perderam a esperança de voltar à rotina. Estende tuas mãos sobre as camas de hospital, sobre os lares onde há doentes, sobre os lares onde há idosos debilitados, sobre os corpos que perderam a vitalidade, sobre as crianças que lutam para viver. Que a cura comece com um pequeno sinal, uma dor que some, um inchaço que desaparece, um exame que muda, um médico que se surpreende. Porque tu, Rafael, és enviado pelo Deus que tudo pode. Entra também onde a alma está enferma, onde a tristeza é constante, onde a ansiedade domina, onde a depressão sufoca, onde os pensamentos estão desordenados. Toca aquele que perdeu o sentido da vida, que sente um vazio profundo, que vive com peso interior, com angústia, com medo de si mesmo. Cura quem não dorme mais em paz, quem acorda com o coração acelerado, quem sente uma opressão que não passa. Restaura, Rafael, o equilíbrio interior. Renova a clareza mental. Reorganiza os sentimentos. Dissolve a confusão que paralisa. Restaura a serenidade, a alegria de viver, o ânimo para continuar. Muitas vezes a alma adoece antes do corpo, e tua missão é curar completamente. Senhor, abençoa com teu Espírito Santo os tratamentos que estão em andamento, que os remédios façam efeito sem agredir, que os procedimentos tenham sucesso, que os médicos sejam iluminados, que a recuperação seja rápida e segura, e se houver caminho de cura natural, que ele se apresente. Se houver necessidade de cirurgia, que haja paz e proteção. Se for momento de repouso, que o descanso seja fonte de renovação. Se for tempo de suportar,
que o sofrimento se transforme em oferta diante do teu altar, mas que não falte nunca a presença de São Rafael Arcanjo, consolando e sustentando cada passo. E se esta pessoa reza não por si, mas por alguém que ama, que sofre, que não tem mais forças para rezar, leva tu, Rafael, esta intercessão diretamente ao coração de Deus. Visita agora esse filho, essa mãe, esse esposo, essa amiga, esse ente querido que está enfermo. Que a tua presença atravesse a distância entre na UTI, no quarto, no leito, no lugar onde está o sofrimento. Que a graça de Deus seja derramada em nome do amor que alguém teve de se colocar em oração por outro. Cura também, São Rafael Arcanjo, as sequelas que ficaram, os traumas deixados por tratamentos longos, as feridas pós-cirúrgicas, as dificuldades de movimentação, as limitações impostas pelas doenças. Que tudo seja restaurado, que tudo seja renovado, que a vida recupere o seu vigor, que a esperança renasça, que a fé se fortaleça, porque o Deus que cura não faz pela metade, Ele faz completo, Ele faz novo, Ele devolve a dignidade, a força e a alegria de viver. E se algum espírito de enfermidade estiver agindo, se alguma opressão espiritual tiver origem maligna, se alguma doença tiver ligação com ataques invisíveis, então, São Rafael Arcanjo, entra com tua autoridade, quebra esse laço, expulsa essa presença, dissolve esse mal, que nenhum plano das trevas permaneça, que tudo o que é escuridão se torne luz, que a saúde seja restituída como testemunho do poder de Deus. Hoje a cura está sendo liberada. Hoje o toque de Deus está se manifestando. Hoje a enfermidade começa a recuar, porque onde Deus envia seus arcanjos, nada permanece do mesmo jeito. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura meu corpo e restaura minha alma com teu poder. São Gabriel Arcanjo, embaixador do céu, hoje suplicamos tua presença diante de uma situação que não pode mais esperar. Há causas urgentes que chegaram ao limite. Há problemas que cresceram demais. Há pedidos que se arrastam há tanto tempo que a esperança já começa a enfraquecer. Hoje é o momento em que o céu precisa agir com rapidez. Por isso vem, São Gabriel Arcanjo, com tua missão direta do trono de Deus e traz contigo o milagre que só pode vir do alto. Não mais amanhã, não em algum dia indefinido. Hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, tu conheces essa angústia. Tu vês a profundidade dessa dor. Tu sabes da conta que venceu, da dívida que se acumulou, do exame que não pode esperar, do emprego que não veio, do casamento que está por um fio, da notícia ruim que chegou sem aviso. Tu sabes da urgência, por isso, não pedimos apenas consolo, pedimos intervenção. Pedimos que São Gabriel Arcanjo desça agora com a tua palavra de poder, trazendo resposta onde só havia silêncio, trazendo luz onde tudo parecia fechado. Tu, São Gabriel Arcanjo, foste enviado a Maria para anunciar o que parecia impossível. Foste até Zacarias para proclamar a chegada de João Batista, mesmo quando tudo apontava para o contrário. Agora, venha a esta casa e anuncia também o milagre. Anuncia que a doença não terá a última palavra. Anuncia que a escassez vai terminar. Anuncia que o filho voltará. Anuncia que o trabalho chegará. Anuncia que o processo será liberado. Anuncia que a reconciliação acontecerá. Tua presença muda tudo. Tua voz carrega a vontade direta de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e salvadora. Visita agora, São Gabriel Arcanjo, os ambientes onde essa pessoa precisa de resposta. Visita os tribunais onde há uma causa parada. Visita o hospital onde alguém aguarda uma definição. Visita os escritórios onde há decisões a serem tomadas. Visita os bancos onde há recursos retidos. Visita as repartições onde documentos não saem. Visita os corações que precisam dizer sim para que a bênção se concretize. E onde houver resistência, retira com tua autoridade. Onde houver bloqueio, desfaz com o poder de Deus. Onde houver mal espiritual impedindo o avanço, ordena em nome do Altíssimo, que saia, que desapareça, que caia por terra. Senhor, se este milagre urgente não vier pela força humana, então que venha pela tua mão.
Se não for por meio das vias naturais, então que seja pelo sobrenatural. Tu és o Deus do impossível. E quando tudo parece perdido, é aí que tu ages com mais poder. Por isso confiamos que hoje, ainda hoje, algo vai mudar. Que a resposta vai chegar. Que o telefone vai tocar. Que a porta vai se abrir. Que a notícia boa vai ser liberada. Porque tu ouves a oração do coração aflito e não ignoras o clamor sincero. Se esta pessoa estiver chorando agora, que essas lágrimas sejam recolhidas como semente de milagre. Se estiver ajoelhada, que este gesto seja visto como um altar. Se estiver cansada, que receba agora renovação espiritual. Se estiver com medo, que a presença de São Gabriel Arcanjo traga coragem. E se estiver quase desistindo, que essa oração seja o resgate que o céu enviou. Deus não atrasa, Deus não falha, Deus responde. E Ele já está respondendo por meio da presença do seu arcanjo. Toma também, São Gabriel Arcanjo, os pedidos silenciosos. Aqueles que não foram ditos nem mesmo em voz baixa. Aqueles que a pessoa guarda no fundo da alma por vergonha, por dor, por medo de se frustrar de novo. Tu que conheces os segredos do Altíssimo, leva ao trono de Deus esse pedido secreto e volta com a resposta que renova a fé. Porque para Deus não existe pequena ou grande causa. Tudo é importante quando vem de um coração sincero. Tudo é digno quando é apresentado com fé. E se houver alguém intercedendo agora por outro, leva também esse pedido ao Senhor. Que a bênção chegue àquela pessoa amada. Que o socorro desça onde está o filho, a mãe, o esposo, a irmã, o amigo. Que ninguém fique sem resposta. Que ninguém saia de mãos vazias. Que essa súplica seja transformada em testemunho, em vida nova, em recomeço. Hoje o céu está se movendo. Hoje o milagre urgente está a caminho. Hoje a resposta começa a se manifestar. E tudo o que parecia parado começa a ser destravado. Não porque somos dignos, mas porque Deus é misericordioso. E Ele envia os seus arcanjos com poder para agir onde o ser humano já não consegue mais agir. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel Arcanjo, traz com urgência o milagre que tanto preciso. São Miguel Arcanjo, defensor das famílias, hoje te pedimos que venhas com tua espada desembainhada proteger os lares de todos aqueles que confiam no poder de Deus. Tu que conheces as investidas silenciosas do inimigo contra os vínculos familiares, tu que vês as divisões sendo plantadas com sutileza dentro das casas, entra agora com tua força divina e sela cada família com a tua presença. Que hoje seja o dia em que toda força que tenta destruir a unidade familiar seja vencida. Que hoje seja o dia em que a paz volte a reinar dentro de casa. Senhor, colocamos sob tua proteção cada pai, cada mãe, cada filho e filha, cada avô e avó, cada irmão e irmã. Sabemos que a família é um dos alvos principais do mal, porque nela está o alicerce de tudo. Quando a família se desestrutura, o sofrimento se espalha, a fé se enfraquece, a esperança se perde. Por isso hoje, sob o comando do Altíssimo, pedimos que São Miguel Arcanjo desça sobre os lares onde há gritos, onde há silêncio amargo, onde há mágoas acumuladas, onde há rancor que foi se fortalecendo com o tempo. Que tua presença quebre todas as correntes da divisão. Entra, São Miguel Arcanjo, nas casas onde os casamentos estão feridos, onde os cônjuges quase não se falam, onde o amor parece ter se apagado. Toca o coração dos esposos que perderam o respeito um pelo outro. Toca onde houve traição, onde há desprezo, onde há frieza. Restaura os vínculos, restaura o compromisso, restaura o que foi prometido diante de Deus. Que tu, com tua espada flamejante, cortes toda interferência maligna, toda influência de terceiros, toda lembrança que impede o perdão. Que o lar volte a ser o lugar da aliança, da fidelidade, do diálogo, da presença de Deus. Toma sob tua proteção também os que vivem sozinhos, os que criam filhos sem a presença do outro genitor. Que essas famílias, mesmo incompletas aos olhos do mundo, sejam completas na graça de Deus. Que não falte estrutura emocional, apoio, sustento, amor. Que tu, São Miguel Arcanjo, cubras com teu manto de autoridade cada um desses lares. Que nenhuma criança cresça sentindo-se desamparada.
Que nenhuma mãe se sinta sozinha em sua missão. Que nenhum pai desista da responsabilidade que Deus lhe deu. Visita também os lares onde há idosos, onde muitas vezes há solidão, falta de paciência, desprezo ou abandono. Que o amor volte a circular entre as gerações. Que os mais novos aprendam a honrar os mais velhos. Que os mais velhos se sintam valorizados, amados e incluídos. Que o tempo passado juntos seja um tempo de afeto, de partilha, de histórias e bênçãos trocadas. Que as famílias sejam restauradas na sua essência. Dom de Deus, escola de fé, abrigo de amor. Senhor, sabemos que muitas famílias sofrem com brigas antigas, heranças mal resolvidas, palavras ditas em momentos de raiva que deixaram feridas profundas. Que hoje seja o dia em que essas feridas comecem a cicatrizar, que o orgulho caia, que o perdão comece a ser construído, que o silêncio pesado se transforme em diálogo, que haja reconciliação entre irmãos, entre pais e filhos, entre parentes que não se falam mais. Que o Espírito Santo, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, desça sobre essas relações e opere aquilo que os anos não conseguiram resolver. E se há dentro da família alguém que está sendo usado como instrumento do mal, alguém dominado pela mentira, pela raiva, pelos vícios, pelas manipulações, que essa pessoa seja visitada agora pela graça libertadora de Deus. Que São Miguel Arcanjo expulse toda a influência espiritual que tenha tomado espaço nesse coração. Que a luz da verdade se manifeste, que a libertação aconteça, que o amor volte a ser o centro da convivência. Que ninguém mais sofra por causa de decisões erradas de quem deveria proteger e cuidar. Pedimos também por proteção espiritual contra as invejas, contra as pragas lançadas, contra os ataques dirigidos a famílias que são felizes, que têm união, que têm fé. Sabemos que há olhares invejosos, palavras malditas, desejos ruins que circulam no ambiente espiritual, tentando afetar o que Deus construiu. Por isso, São Miguel Arcanjo, rodeia essa casa com teus anjos. Que teu escudo esteja sobre o teto, que tua espada esteja sobre cada entrada. Que nenhuma força contrária consiga tocar em nenhum membro dessa família. Senhor, abençoa os que estão lutando pela conversão de alguém dentro da casa. Um filho que se afastou, um pai que perdeu a fé, uma mãe que se deixou abater, alguém que vive no erro. Que a intercessão silenciosa de quem reza hoje por sua família seja ouvida. Que a oração feita com dor se transforme em ressurreição. Porque quando uma pessoa reza com fé por sua casa, o céu se move. Hoje São Miguel Arcanjo está defendendo esta família. Hoje os laços estão sendo restaurados. Hoje o amor está vencendo o mal. Hoje a casa volta a ser terra sagrada, protegida, iluminada, inviolável ao inimigo. Porque onde há oração, há vitória. Onde há fé, há libertação. Onde há intercessão do céu, há milagres acontecendo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha família com tua espada e afasta toda divisão. São Rafael Arcanjo, servo do Deus Altíssimo, hoje suplicamos que tua presença toque profundamente as áreas da vida onde há correntes que precisam ser quebradas, onde há vícios escondidos, hábitos destrutivos, comportamentos repetitivos que escravizam a alma e o corpo. Tu que foste enviado por Deus para conduzir, curar e libertar, entra hoje com autoridade espiritual onde há dependência, onde há escravidão, onde há um ciclo que parece impossível de vencer. Hoje pedimos libertação total, porque só a graça do céu é capaz de romper com aquilo que está enraizado de forma invisível, mas que destrói com força brutal. Senhor Deus, tu sabes quantas pessoas vivem presas a comportamentos que não querem mais repetir, mas que voltam dia após dia como correntes invisíveis. Quantas vezes já tentaram parar, prometeram que seria a última vez, choraram em silêncio, caíram de novo e sentiram vergonha até de rezar. Mas tu, Senhor, não rejeitas quem te busca com sinceridade. Tu envias São Rafael Arcanjo com tua autoridade, porque só quem vem do teu trono pode curar o vício pela raiz. Por isso hoje, entregamos diante de ti todas as dependências: álcool, drogas, cigarro, remédios, jogos, pornografia, mentira, ira, gula, autossabotagem,
relações doentias, comportamentos repetitivos que impedem a paz, o equilíbrio e a liberdade. São Rafael Arcanjo, médico de Deus, visita os lares onde alguém sofre por causa de um familiar que vive preso a vícios. Tu sabes da dor de uma mãe que vê o filho se afundar. Tu sabes do desespero de um pai que já tentou de tudo e não conseguiu mudar a situação. Tu vês as esposas que choram escondidas por causa da escravidão do marido. Tu vês os filhos que perdem o respeito por aqueles que amam por causa de atitudes descontroladas. Entra nesses lares com tua luz. Toca os corações que estão cegos. Transforma a mente de quem já perdeu o discernimento. Levanta quem caiu. Senhor, se houver alguma influência espiritual por trás desse vício, se houver consagrações erradas, práticas ocultas, objetos malditos, heranças espirituais negativas que alimentam essas correntes, que tudo isso seja quebrado agora, em nome de Jesus, pela autoridade da missão de São Rafael Arcanjo. Que toda ação maligna que esteja sustentando esse ciclo de autodestruição seja destruída. Que o mal não tenha mais força. Que toda obra das trevas seja lançada por terra. Que nenhuma opressão continue agindo sobre essa mente, sobre esse corpo, sobre essa alma. Que tu, São Rafael Arcanjo, renoves também a parte interior emocional e espiritual de quem sofre com o vício. Porque muitas vezes o vício é o reflexo de uma dor não curada, de um vazio não preenchido, de uma ferida não resolvida. Por isso te pedimos, vai onde tudo começou. Visita a infância dessa pessoa, as memórias esquecidas, os traumas que abriram portas, os relacionamentos quebrados, as palavras duras que feriram. Vai até a raiz da angústia que desencadeou essa fuga. Toca profundamente na alma, para que a cura comece de dentro para fora. Só assim a libertação será completa e duradoura. E se houver recaída, que não haja condenação, mas recomeço. Que a vergonha não afaste, mas aproxime ainda mais de Deus. Que o orgulho não impeça a confissão, o perdão, a busca pela restauração. Que São Rafael Arcanjo acompanhe cada passo com paciência divina. Que cada novo dia seja uma oportunidade de recomeçar. Que cada pequena vitória seja celebrada com humildade e gratidão. Porque a libertação verdadeira é feita de perseverança e confiança no tempo de Deus. Senhor, dá forças para abandonar o que faz mal. Dá coragem para enfrentar a dor do corte com o vício. Dá discernimento para identificar os gatilhos, os lugares, as pessoas, os momentos que levam à queda. E se for preciso, ajuda profissional, que essa pessoa encontre os meios corretos, os conselheiros certos, o apoio necessário. Mas que em tudo, São Rafael Arcanjo esteja presente, conduzindo, protegendo, curando, libertando. Que a mente seja renovada, que o corpo seja restaurado, que a alma seja purificada, que os ambientes sejam libertos, que esta casa sinta a diferença, que o ar fique mais leve, que a presença do mal vá embora, que a escravidão espiritual seja substituída por liberdade. Porque onde o Espírito de Deus está, aí há libertação. E São Rafael Arcanjo foi enviado para ser instrumento dessa obra na vida de quem clama com fé. E se essa libertação for também o início de uma nova missão, que essa pessoa liberta se torne testemunho vivo de que Deus cura, restaura e levanta. Que outros sejam alcançados através dessa vida restaurada. Que a libertação de um se torne a porta aberta para a cura de muitos. Que o que hoje começa com dor, amanhã seja sinal de vitória. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, liberta minha vida de todo vício e corrente espiritual. São Gabriel Arcanjo, enviado por Deus para anunciar boas novas, hoje te pedimos que sejas porta-voz do céu nesta causa financeira. Tu, que foste escolhido para entregar mensagens decisivas, vem agora trazer uma palavra de mudança sobre a vida profissional, o sustento e os caminhos bloqueados de quem clama com fé. Hoje é o dia em que muitas vidas precisam ser destravadas. Hoje é o dia em que pedimos que as portas certas se abram e que toda escassez comece a ser vencida pela providência de Deus. Vem, São Gabriel Arcanjo, com tua autoridade e tua missão, anunciar que o tempo da humilhação está chegando ao fim e que a honra que vem do alto será restaurada. Senhor,
Tu sabes quantas vezes essa pessoa já tentou e não conseguiu. Quantos currículos entregues, quantas entrevistas feitas, quantas portas fechadas. Tu vês a vergonha de quem não tem como sustentar sua casa. Tu vês a ansiedade de quem olha para o futuro e só vê contas acumuladas, cobranças, dívidas que crescem, crianças que precisam de cuidado, alimentos que faltam na mesa. Tu sabes das noites sem sono. Tu vês os olhos cansados, a força que está indo embora, a sensação de impotência. Mas hoje, Senhor, pelo ministério de São Gabriel Arcanjo, nós pedimos um recomeço. Anuncia, São Gabriel Arcanjo, que a porta que Deus quer abrir ninguém pode fechar. Anuncia que a graça está chegando. Anuncia que o tempo da espera não foi em vão. Anuncia que a resposta que essa pessoa tanto precisa está sendo liberada. Entra nos ambientes onde decisões precisam ser tomadas a favor dela. Fala ao coração de quem tem o poder de aprovar, de contratar, de indicar, de abrir espaço, que essa vida profissional seja finalmente reconhecida, que essa pessoa encontre seu lugar. Que o sustento venha de forma limpa, honesta, justa e suficiente. Visita os empreendedores, os que têm pequenos negócios, os que vendem, os que produzem, os que prestam serviços. Visita os que acordam cedo e dormem tarde tentando fazer algo dar certo. Toca na clientela, toca nas finanças, toca na criatividade, toca nos investimentos. Onde houver desorganização, traz ordem. Onde houver prejuízo, traz recuperação. Onde houver medo, traz coragem. Onde houver escassez, traz multiplicação. Que tu, São Gabriel Arcanjo, anuncies que o céu está abençoando os frutos do trabalho, que nenhum esforço sincero será em vão. E para aqueles que perderam tudo, emprego, fonte de renda, parcerias, contratos, que tu sejas o mensageiro de uma nova oportunidade. Que mesmo que seja preciso recomeçar do zero, que a força venha do alto. Que portas diferentes se abram. Que talentos escondidos sejam descobertos. Que novos caminhos surjam, que outros dons se revelem. Que o tempo que parecia perdido agora seja transformado em tempo de colheita. Porque Deus é especialista em fazer surgir algo novo onde tudo parecia terminado. Senhor, abençoa também aqueles que estão empregados, mas vivem sob pressão, desvalorização e exploração. Que tu leves consolo e proteção a essas vidas. Que as injustiças sejam corrigidas. Que o ambiente de trabalho seja purificado. Que os chefes sejam tocados pelo teu espírito. Que o salário seja suficiente. Que a saúde seja preservada. Que a dignidade seja mantida. E se for o momento de mudança, que tu mostres o caminho. Que São Gabriel Arcanjo vá à frente, abrindo cada etapa com segurança e clareza. Pedimos também pelos que estão com o nome sujo, com dívidas que já não conseguem pagar, com processos financeiros, com cobranças diárias. Que a tua presença, São Gabriel Arcanjo, traga luz para reorganizar tudo. Que cada conta seja honrada. Que cada dívida seja quitada. Que cada negociação seja feita com sabedoria. Que o milagre da provisão aconteça. Que mesmo que a matemática não feche, a graça de Deus complete o que falta. E se houver maldições financeiras sobre essa vida, se houver palavras negativas lançadas, se houver inveja sobre os bens, sobre o trabalho, sobre as conquistas dessa pessoa, que tu, São Gabriel Arcanjo, anuncies o fim de toda maldição. Que a libertação financeira aconteça agora. Que tudo o que foi travado sem explicação comece a se destravar. Que o espírito de miséria vá embora. Que o peso espiritual caia por terra. Que a bênção material se manifeste com ordem, com equilíbrio e com responsabilidade. Senhor, consagramos também os sonhos, aquele curso que não pôde ser feito, aquele projeto que foi engavetado, aquela viagem que foi adiada, aquela casa que não foi comprada, aquele plano que parecia distante demais, que tudo seja colocado agora nas tuas mãos. E se estiver dentro da tua vontade, que São Gabriel Arcanjo anuncie que chegou a hora de retomar, que o que é de Deus se cumpra, que a esperança volte, que o trabalho prospere, que a vida financeira seja restaurada com estabilidade, com fé e com gratidão. Hoje, São Gabriel Arcanjo está sendo porta-voz de uma notícia nova. Hoje o céu está intervindo. Hoje,
a escassez começa a ceder espaço para a provisão. Hoje o trabalho será honrado, porque Deus cuida de cada detalhe, e o seu anjo enviado não volta sem cumprir a missão. São Miguel Arcanjo, hoje te pedimos que coloques tua espada de proteção sobre os filhos e netos daqueles que confiam na força do céu. Tu, que foste escolhido por Deus para liderar os exércitos celestes na luta contra o mal, entra agora com tua autoridade na vida dos mais novos, dos inocentes, dos que estão crescendo em meio a tantos perigos espirituais, morais e físicos. Hoje, queremos consagrar a Ti cada criança, cada jovem, cada descendente de quem reza com fé. Porque o inimigo sabe que a herança mais preciosa é a que passa de geração em geração. E é justamente ali que ele tenta destruir. Senhor, Tu conheces cada nome, cada rosto, cada história. Tu sabes do filho que está distante. Tu vês o neto que está envolvido com pessoas erradas. Tu conheces a jovem que se perdeu no meio de tantas vozes confusas. Tu sabes das crianças que já estão sendo contaminadas com ideias contrárias à Tua verdade. Por isso pedimos, São Miguel Arcanjo, assume hoje o combate em defesa dessas vidas. Protege os filhos e os netos contra tudo aquilo que tenta roubar a fé, a pureza, a identidade, os valores e o futuro deles. Entra nas escolas, onde tantas vezes a fé é ridicularizada, onde a moral é relativizada, onde o erro é aplaudido. Entra nas amizades, nos grupos, nas redes sociais, nos conteúdos que consomem. Que Tua presença seja como uma barreira espiritual entre eles e todo tipo de influência maligna. Que Tu, com Teus anjos, estejas ao lado de cada um deles onde quer que vão. Que sejam guiados, iluminados, preservados. Que nunca estejam sozinhos. Que mesmo quando não quiserem escutar conselhos, sejam alcançados pela Tua proteção silenciosa e eficaz. São Miguel Arcanjo, protege os que estão sendo vítimas de bullying, exclusão, agressão ou rejeição. Guarda os que têm baixa autoestima, os que se sentem deslocados, os que estão perdendo a vontade de viver. Intercede pelos que sofrem com crises de ansiedade, com depressão, com conflitos familiares, com dúvidas sobre si mesmos. Toca no íntimo de cada filho e de cada neto, para que redescubram quem são diante de Deus. Que saibam que são amados, desejados, criados com um propósito, e que nada do que o mundo diz pode anular o valor que tem para o Senhor. Visita São Miguel Arcanjo, os jovens que entraram por caminhos de pecado, que se envolveram com drogas, com vícios, com sexualidade desordenada, com práticas espirituais contrárias à fé católica. Resgata os que se perderam, ilumina os que estão em trevas, quebra os vínculos com o erro, rompe com as amarras do pecado, que a Tua espada espiritual corte toda a corrente que os mantém distantes de Deus, que a Tua presença leve a luz do discernimento e o desejo sincero de conversão. E pelos filhos e netos pequenos, que ainda não têm consciência espiritual, que estão sendo formados agora, nós Te pedimos proteção dobrada, que cresçam em ambiente de paz, de fé, de respeito, de verdade, que sejam cercados de bons exemplos, que tenham anjos à sua volta dia e noite, que nenhuma maldição lançada, nenhuma palavra negativa dita sobre eles, nenhuma praga, nenhum desejo de fracasso os alcance. Que Tu, São Miguel Arcanjo, os escondas no esconderijo do Altíssimo e os guardes sob Tuas asas. Senhor, se houver sobre esses filhos e netos alguma herança espiritual negativa, alguma repetição de pecado nas gerações, algum padrão de destruição familiar, nós pedimos que seja quebrado agora, que o ciclo do mal seja interrompido, que o sangue de Jesus cubra toda a árvore genealógica, que essa geração seja marcada por bênçãos, por escolhas certas, por fé firme, por vocações santas, que os filhos e netos daqueles que rezam hoje sejam sinal de Tua presença neste mundo. Pedimos também, São Miguel Arcanjo, por aqueles que ainda não têm filhos, mas desejam ter, por aqueles que já perderam filhos, por aqueles que cuidam dos filhos dos outros, por aqueles que estão afastados de seus filhos por causa de separações, conflitos, distância ou abandono. Que Tua presença traga consolo, reconciliação e esperança. Que nenhum pai ou mãe
perca a fé de ver seus filhos restaurados. Que nenhuma avó ou avô deixe de rezar pelos netos, mesmo quando tudo parecer contrário. Porque tua espada é mais forte que qualquer obstáculo. Hoje colocamos diante do céu cada nome, cada história, cada fase da vida dos filhos e netos. Confiamos que São Miguel Arcanjo já está agindo com poder, protegendo, livrando, orientando, transformando. Hoje, o inimigo perdeu território. Hoje, a herança espiritual está sendo guardada. Hoje, uma geração inteira está sendo consagrada ao Deus vivo. E onde Deus cela, o mal não toca. São Gabriel Arcanjo, escolhido por Deus para anunciar mudanças eternas, hoje suplicamos tua presença diante das situações que parecem não ter mais saída. Tu foste enviado à Virgem Maria com uma mensagem que parecia humanamente impossível, e mesmo assim a palavra se cumpriu. Hoje muitos que rezam estão esperando algo que ninguém mais acredita que possa acontecer. Estão esperando uma graça que já foi considerada perdida. Estão sustentando uma promessa que parece ter se apagado com o tempo. Por isso te pedimos, vem São Gabriel Arcanjo, e anuncia que a resposta de Deus está chegando. Anuncia que a graça impossível não está esquecida. Senhor, tu vês quem está esperando há anos por uma mudança. Quem colocou no teu altar um sonho, um pedido, uma necessidade, que continua sem resposta. Tu sabes do processo parado, da causa que foi arquivada, da gravidez que não acontece, do casamento que nunca se concretiza, do filho que não retorna, da cura que nunca chega, da porta que não abre, da aprovação que não vem. Tu sabes que essa espera não é falta de fé, é resistência, que essa dor não é reclamação, é entrega, que esse silêncio não é desistência, é confiança. Mas hoje, Senhor, nos inclinamos diante de Ti com o coração na mão, pedindo que envie São Gabriel Arcanjo com a resposta. Anuncia, São Gabriel Arcanjo, que aquilo que parecia distante demais está agora ao alcance das mãos. Anuncia que o tempo de Deus chegou, que a promessa será cumprida, que o impossível está se tornando realidade, que a vida vai mudar, que o milagre vai se manifestar, que a resposta finalmente está sendo liberada do céu. Porque quando o Senhor quer agir, nada detém sua mão, nem o tempo, nem os homens, nem as circunstâncias. O que é de Deus, ninguém pode impedir. Tu que conheces os segredos do Altíssimo, tu que foste portador da notícia que mudou a história da humanidade, vem agora anunciar também a transformação na vida de quem já esperou demais. Que tu entres nas casas onde a angústia já se tornou parte da rotina, onde a esperança já é pequena, onde a fé continua firme, mas o coração já está cansado. Que tu anuncies que o céu não se esqueceu, que Deus não ignora as lágrimas, que cada súplica foi anotada, que cada oração chegou ao trono do Altíssimo. Visita os que perderam tudo e não sabem como recomeçar. Visita quem vive com medo do amanhã. Visita quem já tentou todos os caminhos e chegou ao fim da estrada. Que tu tragas a luz, que tragas a confirmação, que tragas a força para acreditar de novo. Porque uma só palavra tua pode restaurar a esperança e reacender o fogo da fé. Uma só palavra tua, São Gabriel Arcanjo, pode mudar tudo. Como mudaste a vida de Maria, de Zacarias, de tantos outros, muda também a vida de quem clama com humildade e confiança. Senhor, se essa graça impossível depende de um milagre físico, realiza. Se depende de um coração ser tocado, toca agora. Se depende de um documento ser assinado, faz acontecer. Se depende de alguém voltar atrás, quebra o orgulho. Se depende de forças espirituais contrárias serem derrubadas, que São Gabriel Arcanjo lute e vença em teu nome. Porque não importa o tamanho do obstáculo, o que importa é o poder da tua promessa. E o Senhor não promete para depois desistir. O que tu disseste, tu cumprirás. E se essa graça parece tão impossível que já nem é mais falada em voz alta, que já foi enterrada no fundo da alma, que já se tornou apenas lembrança, então que hoje, por tua intercessão, São Gabriel Arcanjo, ela volte à tona com força, com vida, com direção. Que esse sonho renasça, que essa oração seja feita de novo,
que essa causa seja colocada mais uma vez no altar. Porque quando o céu quer agir, até os mortos podem voltar à vida, até as pedras clamam, até os impossíveis se dobram. E se esse milagre não vier no tempo que esperamos, que a fé continue sustentando, que a esperança não morra, que a oração não se cale, porque quem espera em Deus nunca perde tempo, e quem confia na intercessão dos seus santos arcanjos vê a mão de Deus agir com perfeição. Não há atraso no relógio de Deus, há preparo, e quando tudo estiver pronto, a resposta chega. Vemos que o anúncio do céu está vindo, que São Gabriel Arcanjo já está descendo com a resposta nas mãos, que a graça impossível está a caminho, e que quando ela se cumprir, será para testemunho, para a honra e para a glória do Senhor. Porque o impossível só existe para os homens. Para Deus tudo é possível. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo anuncia a resposta de Deus e traz a graça impossível. São Rafael Arcanjo, médico celestial e portador da cura do Altíssimo, hoje suplicamos que tu venhas com tua missão divina para restaurar completamente a alma de quem chegou até aqui carregando feridas profundas. Tu que foste enviado por Deus para acompanhar, curar e libertar, entra hoje nas regiões mais escondidas do coração. Entra onde há dor emocional, onde há lembranças que pesam, onde há traumas antigos que ainda sangram em silêncio. Hoje é o dia em que o céu quer tocar nas marcas que o tempo não apagou. Hoje é o dia em que pedimos cura interior e libertação completa de tudo o que ainda impede a paz verdadeira. Senhor, tu conheces o interior de cada um. Tu vês o que está por trás do sorriso forçado, do silêncio carregado, da irritação sem motivo, do medo que paralisa, da ansiedade que aperta o peito. Tu sabes o que essa pessoa viveu e nunca contou a ninguém. Sabes dos momentos que deixaram cicatrizes invisíveis, palavras duras, rejeição, abandono, traições, humilhações, perdas, injustiças. E hoje, em nome de Jesus Cristo, pedimos que São Rafael Arcanjo seja enviado para derramar o bálsamo do céu sobre essas feridas abertas. Tu, São Rafael Arcanjo, conheces o poder que vem de Deus para restaurar a alma ferida. Visita agora quem sente que perdeu a alegria, quem se tornou frio por dentro, quem já não consegue confiar nas pessoas, quem se afastou de tudo por medo de sofrer de novo. Toca no coração que foi endurecido por tantas decepções. Toca na alma que se isolou para não ser ferida mais uma vez. Toca na mente que vive se alimentando de lembranças dolorosas. Que o teu toque espiritual comece a arrancar tudo aquilo que foi acumulado ao longo dos anos e hoje se tornou peso, angústia, tristeza. Senhor, cura as memórias que aprisionam. Cura as marcas da infância, da juventude, da vida adulta. Cura o abuso, a negligência, os gritos, o desprezo. Cura as comparações, as rejeições, os abandonos. Que tudo aquilo que ficou guardado como se fosse normal, mas que continua doendo por dentro, seja agora entregue nas tuas mãos. Que São Rafael Arcanjo leve cada uma dessas feridas até o trono da graça e traga de volta restauração, leveza, liberdade interior. Visita também, São Rafael Arcanjo, aqueles que se sentem constantemente tristes, que convivem com pensamentos negativos, que vivem sob o peso da culpa, da vergonha, da baixa autoestima. Toca nas emoções desordenadas. Restaura o equilíbrio interior. Reorganiza os pensamentos. Quebra os ciclos de medo, de autossabotagem, de tristeza sem fim. Que a tua luz entre onde tudo parece confuso. Que tua presença traga clareza, paz e uma nova visão sobre si mesmo, sobre os outros e sobre a vida. E se essa dor emocional tiver se transformado em sintomas físicos, dores no corpo sem explicação, cansaço excessivo, insônia, crises de ansiedade, palpitações, doenças psicossomáticas, que tu, São Rafael Arcanjo, toques também o corpo, porque a cura interior precisa ser completa. Que o físico acompanhe a restauração da alma, que o corpo sinta os efeitos da libertação emocional, que a mente se tranquilize, que o coração desacelere, que os olhos voltem a brilhar. Senhor, que nesta oração se cumpra a tua promessa. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Que quem chegou até aqui sentindo o peso da própria história, agora receba alívio. Que quem traz no peito dores que não sabe explicar, agora encontre repouso. Que essa alma tão cansada de lutar contra si mesma, agora descanse em ti. E que São Rafael Arcanjo permaneça ao lado de cada um durante esse processo. Porque a cura interior, muitas vezes, não acontece de uma vez, mas começa no momento em que alguém tem coragem de abrir o coração a Deus. E se for preciso chorar, que as lágrimas lavem. Se for preciso perdoar, que o perdão comece agora. Se for preciso se afastar do que machuca, que haja força. Se for preciso recomeçar, que haja esperança. Que cada passo seja acompanhado por ti, São Rafael Arcanjo. Que cada decisão seja iluminada por tua presença. Que esta alma nunca mais se sinta sozinha, porque agora carrega consigo a marca da restauração divina. Hoje o Senhor está curando feridas profundas. Hoje cadeias emocionais estão sendo quebradas. Hoje a alma que vivia escondida está voltando à vida. Hoje o passado está sendo tratado com misericórdia e o futuro está sendo consagrado à graça. Tudo está sendo feito novo, porque Deus não apenas salva, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura tudo o que parecia perdido. Se esta oração tocou seu coração, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa graça e se inscreva aqui no canal Jornada da Fé. E se você quiser ajudar ainda mais essa obra, torne-se membro do canal. Deus te abençoe hoje e sempre.